Pessoal, esse é o vídeo 3, a gente está voltando aqui, né? Para continuar aqui a discussão aqui do racional que a gente vai levar lá para análise de viabilidade de investimento. E no vídeo 2, a gente parou aqui, né? Qual a energia que a gente vai colocar no BES nos cálculos, qual a energia do BES que a gente vai colocar nos cálculos em base de megawatt médio mês, né? O BES está operando ali em base horária, né? Carregando e descarregando para fazer a arbitragem e fazer a gestão do MUST, né? Só que a gente precisa de um valor disso, a capacidade do BES em megawatt mês, para trazer para dentro do nosso cálculo, porque todo o nosso racional da geração da eólica, da geração fotovoltaica é em megawatt médio mês, né? Então essa conta aqui é simples e eu acho que a gente pode fazer assim, né? Primeira coisa, a gente vai considerar que o BES vai fazer só um ciclo por dia, né? A gente está com um BES de 10 megawatts, 4 horas, não é isso? A potência dele máxima, a nominal, e ele é de 4 horas, né? Então, para ele carregar e descarregar, fazer um ciclo completo, ele levaria 8 horas, ele poderia fazer 3 ciclos por dia, mas no caso da gente, e na maioria dos sistemas elétricos aí pelo mundo que a gente tem acompanhado a aplicação do BES, ele tem um horário de energia mais baixo e um horário que o preço da energia é mais alto, né? Então, um ciclo faz todo sentido e não fica muito longe da realidade, que a gente vai querer aproximar aqui no fluxo de caixa determinístico. E também você fazendo um ciclo, a vida útil do BES ela não é muito degradada, você não vai precisar fazer uma augmentation daqui a alguns anos, né? Não vai precisar botar um augmentation no teu fluxo de caixa, né? Então a gente está considerando só um ciclo por dia. Se o teu BES consegue entregar só um ciclo por dia, significa que ele está entregando por dia 40 megawatt-horas, né? Dividido pelas 24 horas do dia, você tem 1,67 megawatt médio dia. Considerando isso flat o mês todo, as 720 horas do mês, você tem 1,67 megawatt médio. Claro que a gente não poderia esquecer a eficiência do BES, né? Que a gente já falou, eu acho que a gente já falou em um vídeo lá anterior, né? A Round Trip Efficiency, que é até um dado de entrada do nosso programa, né? Considerando aí um valor de 0,9, isso é um dado de entrada, né? Você vai ter um BES, uma energia do BES que vai entrar nos nossos cálculos, lá da receita mensal, né? Dessa planta híbrida com BES, vai entrar uma energia que o BES vai estar entregando 1,5 megawatt médio mês. Assim, aqui eu botei os dados de entrada do nosso programa, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é bem simples. Está aqui o número de anos, a gente vai fazer uma simulação de Monte Carlo, aí tem um megawatt instalado da eólica, da fotovoltaica, que a gente já falou nos vídeos anteriores, o P50, o P90, né? As garantias físicas. Aqui são os desvios padrões, a gente vai discutir lá quando chegar na análise estocástica. E aqui está o BES, ó. O BES megawatt 10, né? A duração dele 4 horas e a eficiência. Isso é um dado de entrada, ok? E aqui está o cálculo que a gente fez ali em cima, certo? É isso daqui que a gente vai levar para os cálculos das receitas mensais lá, certo? Sim, outra coisa importante, né? Como é que esse preço prêmio de venda ele é definido? Como é que a gente vai entrar com ele no programa? Deixa eu voltar lá para cima para a gente relembrar onde é que ele está, esse preço prêmio de venda. Porque a gente estava discutindo, né, exatamente essa condição aqui, né? Sem curtailment, com BES, né? A gente estava discutindo essa parte 2 aqui da análise determinística, a gente dividiu em 3 partes, já discutiu essa com curtailment sem BES e estava discutindo essa, que é sem curtailment, com BES, com MUST e com arbitragem, certo? Então vamos lá. Descer lá. Como é que esse preço de prêmio de venda ele vai entrar?
gente está pensando em colocar também, foi uma ideia do colega Perrelli, né? A gente está pensando em colocar ele assim como dado de entrada. A gente vai ter um dado de entrada que é o PLD médio do MJ, né? PLD médio do MJ, né? E aí, como a gente já viu ali nas séries atuais do PLD horário do Supermercado Nordeste, né? Você tem uma hora, tem várias horas aqui que o PLD é barato, está na faixa de 50, e tem várias horas aqui que o PLD está na faixa de 600, certo? Então, vamos dizer assim, considerando o PLD médio para o MJ de 200, né, reais o megawatt-hora, que vai entrar lá no cálculo da receita, né, a gente vai ter um PLD, vai ter um preço, que eu estou chamando de preço prêmio de venda. Prêmio de venda. A gente vai ter um preço prêmio de venda que vai ser esse PLD médio vezes, né, um percentual. Mais um percentual P aí, ok? Né, eu achei que até facilita a programação você considerar esse dado de entrada como um percentual, porque depois a gente vai ter também um preço médio de venda, um prêmio, um preço prêmio de venda, que a gente tem um preço prêmio de compra. A gente vai ter também um preço prêmio de venda, né? Então a gente vai estar entrando como percentual, né? Vai ser um dado de entrada aqui, eu nem botei ele aqui, né? Mas vai ser um dado de entrada como esse aqui, né? Ok? Então, pessoal, vamos para a equação aqui, que é mais importante, a gente já passou por ela em algum vídeo anterior aí, certo? Voltando de novo, para a gente não perder o fio da meada, a gente está considerando sem curtailment, com bege lá na frente a gente vai colocar o curtailment, mas por enquanto a gente está passando por essa fase, que é sem curtailment, com bege, considerando o MUST, que a gente já viu como é que considera, e a arbitragem, ok? Para considerar a arbitragem, certo? Eu vou primeiro fazer essas duas condições aqui, que a geração da planta híbrida é maior do que a garantia física e é igual. Depois eu vou fazer essa terceira condição aqui e a gente fecha toda essa fase 2 aqui, na nossa análise determinística, e vai para a fase 3. Então vamos lá, considerando que a geração da planta híbrida no MJ é maior do que a garantia física, né? Você tem um delta de energia de exposição, eu estou chamando de delta E, ok? Que é aquela geração que vem lá da análise determinística, ou vai ser sorteada na análise estocástica, obedecendo a distribuição de probabilidade, né? A garantia física é a soma, né? A gente está considerando uma contratação no PPA 100% da garantia física, né? E a receita vai ser o contrato mais a exposição, certo? Só o que acontece aqui? Se você tem uma geração da planta híbrida maior do que a garantia física, em vez de você deixar ela ser liquidada num PLD de R$200, você pode pegar um pedaço dessa energia que está excedente, né? Excedente que eu digo em relação ao contrato, você pode pegar um pedaço dessa energia e vender ela num preço prêmio de venda. É aqui que entra. Então você vai ter como dado de entrada do teu programa, dos teus cálculos, vai ter um PLD médio para esse MJ, ou para todos os 20 anos o mesmo PLD médio, aí você... o analista tem que trazer a sensibilidade dele, né? O programa vai estar pronto para isso, ou um preço prêmio, e também um dado de entrada de um preço prêmio de venda. Isso, preço MJ, que pode ir conforme o passar dos anos diminuindo, você também pode preparar o programa para fazer isso. O importante aqui é essa ideia bem simples, essa forma de você colocar a arbitragem do teu BES na receita do MJ foi ideia do colega Perrelli. Então, eu achei super sensato para não transformar o fluxo de caixa em base horária, tentar otimizar um BES, né, em base horária durante 20 anos, achando que você sabe o que é o PLD daqui a 20 anos. É melhor ter um programa que faz essa aproximação em base mensal e aí você pode rodar ele várias vezes, porque ele não fica pesado, né? Aqui eu fiz alguns números, né, para a gente ilustrar essa ideia, né? Então vamos lá, passando por aqui, ó. A geração da planta híbrida, vamos imaginar que ela é 30 MW médio mês. A garantia física é 27,5, que a gente já conhece, então você vai ter uma exposição de 2,5, certo? Se o teu dado de entrada do PLD médio para esse mês J foi 200,
né? E o EBES, a energia do BES que você consegue botar em megawatt médio mês é 1,5, o que é que você vai ter? Você vai ter aquele pedaço de energia que é 30 menos 27 que você tirou do BES, que é o mínimo entre o ΔE, deixa eu baixar aqui um pouquinho, entre o ΔE e o BES, certo? Porque aqui sobrou muita energia que você não consegue colocar no BES. Você gerou muita energia na tua planta híbrida, que foi 30, muito acima do 27,5. Sobrou 2,5, mas você não consegue colocar no BES, você não consegue fazer arbitragem. Então aqui tem que ser o mínimo entre o que sobrou e a energia que você consegue colocar no BES, certo? Vezes o prêmio de venda. Então acontece aqui. É isso, simples assim. Né? Você vai ter o 30, fazendo essa parcela aqui, menos o mínimo, certo? Que é o que você pegou da energia, que conseguiu colocar no BES, ou às vezes o ΔE é muito pequeno. Se o ΔE for 1 megawatt médio, você teria só 1 megawatt médio aqui para tirar dessa energia, certo? E colocar no BES. E aqui fica 30 menos 1,5, menos 27. Eu nem vou fazer essa conta aí, deixa eu passar, me esqueci de fazer essa parte aqui. E aqui, essa parte aqui, vocês já entenderam, não é isso? Deixa eu engrossar a caneta aqui. Essa parte aqui vocês já entenderam, é a parte do BES, que é 1,5 megawatt médio vezes o preço prêmio de venda, que vai ser o PLD 200 vezes, sei lá o que é, 200%, né? Você sai de 200 para 600 reais, né? Vezes 200%, mais 2, certo? Vezes o número de horas do mês, que é o 720 horas. Então, esse daqui é o número de horas do mês, certo? Então, aqui eu estou fazendo uma arbitragem só com a parte de energia que sobrou e que cabe no BES. Se sobrou menos energia, eu vou fazer só com ela. Eu não estou nem usando o BES todo, certo? Eu vou fazer só com ela, né? Isso é uma coisa também para a gente discutir. Então, eu vou deixar aqui até uma observação para discussão, ficar registrado aqui, né? Vou deixar aqui uma observação. Observação para discussão, né? Aqui a ideia é fazer arbitragem só. O múltiplo está sendo considerado lá a parte, ele é completo, né? Certo? É fazer arbitragem somente do ΔE que sobrou. É claro que a gente poderia até, se não sobrar nenhum ΔE, o que é que vai acontecer? É o próximo bloco ali que a gente vai mostrar de cálculo. É só fazer a arbitragem do ΔE que sobrou e, né, são essas duas condições, sobrou energia e que cabe dentro do BES, que cabe no EBES, que a gente já calculou 1,5 megawatt médio para esse nosso caso. Não é isso? Tá aqui, ó. E se for igual, né? Bom, aí você pode também preparar o seu programa, né, para fazer arbitragem ou não. Você pode botar um flag lá. Não, eu não quero que faça arbitragem, o BES não vai operar a arbitragem no mês que a geração da planta híbrida é igual à garantia física. Ele não vai arbitrar, ele não vai fazer arbitragem. Ou então você pode fazer, cara. Pega a tua energia do BES, não sobrou energia, mas você está tirando ela da hora que o PLD é barato, certo? Mesmo que não tenha sobrado, está fazendo a exposição horária. É isso que a gente vem defendendo lá dos vídeos todinho, certo? Observação para discussão também. É deixar o programa pronto, é isso? Para você fazer arbitragem ou não nesse caso. Deixa um flagzinho lá, cara. O analista vai ter uma ferramenta computacional completa para ele fazer o que ele quer. A ferramenta computacional não vai limitar a análise dele, não é isso? E deixa a sensibilidade do analista entrar
é no jogo aqui. Deixar o programa pronto. Para fazer a arbitragem. Opa. Se o analista quiser, ele faz. Se ele quiser, ele não faz. Quando o delta E é igual a zero. Isso é quando a geração da planta híbrida foi igual à garantia física. Você não teve sobra de energia, né? Como a gente chama, né? Se o analista quiser, ele faz a análise ou não, mas o programa está pronto. Deixar registrado aqui. Se o analista quiser, ele faz a análise ou não, mas o programa está pronto. A ferramenta computacional que vai ajudar ele a subsidiar ele a fazer os cálculos, as análises de sensibilidade, os vários cenários. É claro que a gente vai levar isso para análise estocástica também, mas o programa está pronto. O importante é isso. Então, a ideia toda aqui é deixar uma ferramenta computacional pronta. Certo? Então, tá aí, pessoal. Ok? Sim. Voltando a essa discussão também, eu acho que é importante, a gente já comentou ela em alguns vídeos anteriores, que é o seguinte, né? Pode causar muita estranheza para quem não conhece a operação do BES, que o BES ele vai estar ocupado tentando controlar o MUST, fazendo essa gestão do MUST e ao mesmo tempo fazendo a arbitragem. É isso mesmo, tá entendendo? Se você acha que esse cenário é muito otimista, tu coloca um prêmio de venda menor, pô. Você diz, não, cara, tá muito otimista isso, eu vou colocar um MUST completo, né, no limite do BES, no limite da capacidade lá do BES de 10 megawatts, é isso? E eu ainda vou fazer a arbitragem. Não, cara, isso está muito otimista, não tem problema nenhum. Você, o analista, diminui o prêmio de venda aqui, cara, que você acha sensato, ok? Ou então diminui o MUST e deixa ele fazer a arbitragem. É uma sensibilidade para a tua análise. Não existe uma resposta certa, né? Isso não é ciência exata. A análise de viabilidade de investimento não está na área de ciência exata, não é cálculo, não é física. Certo? Por isso que ela está na área da economia, ciência social. Tem que trazer essa sensibilidade do analista. Ok? Então veja, pessoal. Só voltando aqui, a gente está fazendo uma velha análise determinística com fluxo de caixa 20 anos em base mensal, não é? Sem curtailment com BES, a gente já viu. O MUST está vendo a arbitragem, só para relembrar aqui, ok? E aí agora a gente vai ver essa outra condição. A gente já viu essas duas, né? Se sobrar energia, você faz, e aqui se não sobrar energia foi igual. E aqui é se faltar. A gente vai ver também o equacionamento racional que a gente vai levar lá para o cálculo, lá para o programa. Mas eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, para isso não ficar grande, ok, pessoal? Valeu!